Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Eu vou ler uma passagem do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila. Na hora do passe. Em busca de terapia fluídica, anotemos: pense em Deus, todas as energias restauradoras provêm do Pai. Vitaliza a fé, confiar é sintonizar. Faz silêncio interior, ruído na alma, gera desgaste desnecessário. Busca a prece, a oração sincera é ponte para o mais alto. Renova o pensamento, pessimismo é espinho no espírito. É mais do que justo, procure socorro junto à espiritualidade amiga. Não te esqueças, porém, de que os resultados também virão da atitude mental que adotares na hora do passe. Uma boa palestra a todos. Prezadas irmãs e irmãos, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na noite de hoje. Aqueles que estão vindo pela primeira vez a esta casa, sintam-se fraternalmente abraçados por todos nós, encarnados e desencarnados que aqui se fazem presentes. Queremos dar início, então, à atividade de exposição doutrinária desta noite, nos envolvendo em torno da prece, para nos ligarmos a Deus através dos nossos pensamentos e sentimentos, para agradecer ao Pai, Criador de todas as coisas, pela bênção da vida, pela bênção da oportunidade de hoje, por esse dia, Senhor, de estarmos nesta escola terrena para o aprendizado necessário. Queremos te agradecer, Pai amado, por
todas as bênçãos recebidas até o dia de hoje, por estarmos neste momento, nesse ambiente de harmonia e de paz. Queremos agradecer a Jesus, o Mestre Divino, por nos trazer a luz do Evangelho, que tanto nos ajuda como caminho para a verdadeira vida. Obrigado a Jesus pelos teus mensageiros divinos, espíritos amigos que nos acompanham diuturnamente, por nos ampararem, nos inspirarem, nos intuírem, promovendo em nosso íntimo aquele bem-estar de que necessitamos. Aproveitemos esse instante de oração para pedir a assistência a tantos que necessitam. Possamos juntos estender todo o bem que está ao nosso alcance através da prece, este socorro à distância, para que os mensageiros divinos, os missionários da luz, possam estar juntos de todos os nossos irmãos, levando estas energias para o reequilíbrio das forças, da coragem, para seguir no cumprimento dos desígnios estabelecidos a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Queremos agradecer ao mentor dessa casa espírita por todos aqueles que zelam e cuidam de nós. Com esta prece, nós pedimos a permissão, assim, para darmos por aberta a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. E conosco, nós temos a alegria de receber a Deise Martins, que vem de Gravatal, do Centro Espírita A Caminho da Luz, companheira nossa aí de trabalho. Muito obrigado pela tua presença, seja bem-vinda, que Jesus te abençoe, que assim seja. Uma boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da casa, o convite dos amigos, e dizer que é uma alegria retornar, né? E estar dividindo, compartilhando esse momento que é tão importante nas nossas vidas, para o nosso aprendizado, né? Moral e espiritual. Bem, a gente costuma dizer lá na nossa casa espírita que nós não somos palestrantes, né? Nós estudamos a doutrina espírita e aqui nós trazemos um tema para estudarmos juntos e aprendermos juntos, né? O tema que eu trago, que eu escolhi na noite de hoje, é o Evangelho no Lar. E eu começo com a leitura do livro Jesus no Lar, é psicografia de Chico Xavier e o espírito Enéio Lúcio. Esse livro contém as lições ensinadas por Jesus e que eram debatidas entre eles, os seguidores do Cristo, na casa de Simão Pedro. Então aqui são vários capítulos, né, trazendo essas mensagens do Cristo. E é o primeiro capítulo que eu trago, que eu vou ler, pedindo licença aos irmãos, e se chama O Culto Cristão no Lar. E ele começa assim: Povoara-se o firmamento de estrelas. Dentro da noite prateada de luar,
quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender à tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: Lavrará a madeira, usará enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Seu negociante seleciona a mercadoria. Seu marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos. Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procurem a assistência fraterna numa claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo, a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Meus irmãos, somente com essa leitura a gente já poderia ir com uma bela reflexão, para a nossa casa, em torno da mensagem de Cristo. Mas para a gente conversar um pouquinho e falar sobre esse tema do Evangelho no lar, da leitura, e troca de pensamentos da ideia do Cristo dentro da nossa casa, a gente vai fazer a nossa parte, Então, quando a gente chega na casa espírita, nos estudos, ou vem às palestras, ou ao atendimento fraterno,
a gente logo é orientado a fazer o Evangelho no lar. É uma das primeiras recomendações nossas que recebemos na casa espírita, que damos e que recebemos. Mas o que vem a ser esse Evangelho no lar? O que é o Evangelho no lar? Nada mais é do que a leitura, né? O estudo, a troca de ideias e pensamentos em torno do Evangelho do Cristo, em torno dos ensinamentos do Cristo. É oração em família. Mas para nós termos o real benefício, né, e conseguir o propósito almejado, porque quando a gente, né, se determina a fazer certa coisa, a gente tem um propósito, né, a gente quer alcançar um objetivo. Ele deve ser feito da seguinte maneira. Primeiro a gente deve escolher um dia da semana, um horário que todos da família possam participar. Porém, se não tiver o interesse de toda a família, nós devemos começar por nós. Uma única pessoa pode se fazer o Evangelho no lar e orar dentro de casa. Começar esse hábito. E esse dia e esse horário, eles devem ser seguidos rigorosamente, para termos a assistência dos bons espíritos. Por quê? Porque os bons espíritos, eles também têm os seus compromissos, os seus trabalhos, né? Em outros locais, em outras situações. Então, por isso que deve ser seguido rigorosamente, porque é um compromisso com a espiritualidade, né? Então, se deve escolher o dia e o horário. Então, eles são disciplinados, né, e organizados, e nós também devemos ser. E eles estão aí para nos auxiliar. Então, porém, nós também temos que fazer, né, a nossa parte para contar, então, com o auxílio desses espíritos sérios. Então, após escolher o horário, o dia da semana, a gente escolhe o livro, né, que geralmente é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem as lições, né, de Cristo, os ensinamentos moral, né? A gente deve escolher um local sem barulho, sem ruído, sem TV, sem celular, geralmente em torno da mesa, como a própria leitura, como o próprio Jesus, né, indicou aqui a Simão Pedro na leitura, né? Em torno da mesa que nós recebemos o pão de cada dia, né, devemos nos reunir em família e receber, né, a luz, né, dos céus, dos ensinamentos do Cristo. Pode-se colocar água para fluidificar, né, para todos, ou para um familiar específico que esteja com um problema, né, um doente de repente, né? Então deve-se colocar água para fluidificar. E assim devemos começar pela prece, uma prece simples, espontânea, né? Um Pai Nosso, que é a oração que aprendemos desde pequenino, mas o importante é que seja de coração, com sentimento, com verdade, né? E logo após então vem a leitura e o comentário sobre o assunto, né? Ele deve ser breve, um comentário simples, só para se tirar a ideia, né? Não se deve alongar-se muito, né? Ou perder-se o foco do assunto, né? Trazendo os assuntos corriqueiros do dia a dia, porque comumente às vezes se faz à noite, né? O pessoal a família às vezes está em casa, então um já quer trazer que aconteceu no dia, o outro já quer colocar também, e ali às vezes já se desvirtua o pensamento, a mensagem que se quer trazer. Então a gente tem que ter, né, um foco, uma disciplina em procurar realmente debater o que o Evangelho está querendo nos passar, né, o que a leitura está querendo nos passar. E logo após a leitura, então, vem a irradiação. O que é irradiação? A radiação é uma oração, né? É onde a gente emite pensamentos de paz, de amor em favor de algo, de alguém, né?
Exemplos, pelos doentes, né? Pelos entes queridos que já desencarnaram, pelas crianças, pelos idosos, pelas pessoas que estão nos vícios. Pessoas e coisas não faltam, né? Para a gente orar e vibrar. Situações não faltam, né? E depois disso já se vem a prece final também, uma prece de coração, agradecendo aquele momento e o amparo da espiritualidade, dos espíritos amigos que estiveram, né, nesse momento conosco, agradecendo, né, e pedindo auxílio para o novo reencontro na próxima semana, né? Aí se estabelece, né, com a espiritualidade, né, esse compromisso de se fazer o Evangelho no lar. O Evangelho, como eu falei, ele deve ser breve, ele não precisa se estender muito, né? Ele deve ser no máximo de 20 a 30 minutos. Ele não deve ser suspenso por passeios que são adiáveis, chegada de visita, às vezes inesperada, e a gente já não faz. Deve ser o quê? Convidar a visita para participar, né? Não devemos de tornar também uma reunião mediúnica, porque há muitos casos em que as pessoas têm mediunidade, né? E não, às vezes nem sabem que tem mediunidade, às vezes está aflorando, ou aí se começa a fazer o Evangelho no lar, ali se tem uma sensibilidade maior e começa então uma conversação, uma manifestação de espíritos. Não se deve acontecer isso, né? Isso tem que ser trazido ao centro espírita, colocado, buscado auxílio e assistência para ser tomadas as direções corretas, né? O caminho correto. Então, o Evangelho no lar é isso, é leitura, é comentário, né? É oração, não é manifestação espiritual. Pode-se até aplicar o passe durante o Evangelho no lar, mas as pessoas que já têm, né, esse hábito, já têm o aprendizado, já tem a prática disso na própria casa espírita, né? A gente passou aí pela Covid, né? Então ficamos isolados nas nossas casas, né? Nós poderíamos ter um caso de se praticar o Evangelho no lar, quando é né, hábito disciplinadamente toda semana, né? Se tem pessoas preparadas, podia-se aplicar o passe, né? Porque devido, né, ao isolamento, né, é um recurso que a gente tem, né? O passe é uma transfusão de energia, de fluidos, e aquela pessoa que se encontra preparada, ela pode se usar disso no momento certo. Mas isso não deve se virar hábito, é somente em caso de urgência e emergência, né? O local correto é no centro espírita, na casa espírita. As crianças poderão participar do Evangelho no lar, né? Às vezes até fazendo a leitura, fazendo a oração, eles ficam, né, até envolvidos em participar nesse momento. Mas, porém, às vezes quando a criança é pequena, né, ela não consegue entender e participar ativamente, e às vezes pode até atrapalhar e não se conseguir, às vezes até fazer o Evangelho no lar. Então, deve-se fazer sem ela, né? E oportunamente pegar essa criança e ir ensinando o hábito da oração, uma leitura, né? Eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho 3 crianças, tenho 3 filhos. Hoje não é muito fácil, né, fazer essas crianças pararem, se desligarem das coisas, principalmente dos celulares, das televisões e dos eletrônicos, e estarem junto com a família para orar. Eu tenho uma pequenininha de 3, um de 7, um de 14. Aí o que eu faço? Eu faço o meu Evangelho no lar, né? Onde eu vou estar ali 100% entregue a esse trabalho, mas eu não deixo de fazer com eles. Eu faço com eles e vou ensinando, faço um tempinho pequenininho, curtinho, para a gente criar o hábito junto e eu poder passar esse ensinamento para eles, né? Então eu faço em 2 momentos, faço o meu, que eu trabalho, né? Que eu
que a gente deve fazer como espírita, como cristão, mas ensinando os pequenos também. Seguem então alguns benefícios, de se fazer o evangelho no lar, de ter esse hábito. O que ele traz? Ele traz momentos de paz, de compreensão na família. Será que a gente precisa de paz, de compreensão dentro da família? É o que mais a gente deseja, Quando está de aniversário, quando na virada do ano, a gente deseja a paz, Mas será que a gente está buscando a paz? Implantando a paz dentro da nossa casa? Então é uma bela oportunidade para a gente começar, a implantar a paz, a compreensão e várias outras que eu ainda vou falar aqui. Une mais a família pela atividade espiritual em comum. Independente da religião, hoje a gente vê as famílias estão divididas pelos credos religiosos, Um é espírita, outro é católico, outro é evangélico e vai, Religiões hoje tem bastante opções, vamos dizer assim. Mas independente de religião, nós somos cristãos, E somos filhos de um mesmo Pai, de Deus, E o evangelho no lar é para isso, é para unir a família em torno do evangelho, em torno da oração. Então, vai trazer essa união, familiar. Aquela pessoa que não quer participar, tudo bem, como eu falei no começo, Façamos nós a nossa parte. E isso com o tempo vai se cativando e as coisas vão acontecendo. Higieniza o ambiente familiar pelo cultivo de pensamentos e sentimentos cristãos. Que sentimentos são esses? Do perdão, da tolerância, da humildade, da bondade, da mansuetude e muitos outros. Muitos outros. Resumindo, é o sentimento do quê? De caridade dentro da nossa própria casa, E que é, em realidade, o amor em prática, A gente fala muito, Eu amo a minha família, eu amo meus filhos, eu amo meus pais. Mas comecemos a meditar nesse assunto, Porque às vezes é fácil falar, mas praticar às vezes é difícil. Então, o evangelho no lar vem a nos facilitar, a nos ajudar a ter essa prática, Porque isso vai estar ali vivenciado, sendo trazido a nós, com pensamentos, com ideias, e isso nós vamos interiorizando. Isso tudo, esses sentimentos, eleva o padrão vibratório da família e fortalece espiritualmente para as lutas da vida. Eleva o padrão vibratório. Como eu falei, a gente vai se fortalecendo, e cultivando esses hábitos da leitura e dos pensamentos, a gente vai interiorizando isso, Interiorizando, e os nossos pensamentos já vão sendo melhorados. Então a gente já começa a vibrar um pouquinho melhor, E com isso, o que acontece? A gente atrai a presença dos bons espíritos. Nosso padrão se eleva. Então a gente consegue assistência de espíritos melhores, uma sintonia com espíritos melhores que desejam o bem, que estão aí para nos auxiliar na prática do amor e da caridade, a nos orientar para o bem. E também evangeliza os desencarnados carentes que estejam no nosso lar ou acompanhando os membros da nossa família. Como nós sabemos, nós estamos rodeados de espíritos, E nós atraímos eles pelos nossos pensamentos, para junto de nós. E a maioria das vezes são espíritos necessitados, porque comumente a gente não consegue, ter um padrão vibratório assim,
sempre elevado para estar atraindo só bons espíritos. A gente tem lá um pensamento de raiva, às vezes um pensamento de uma mágoa, a gente às vezes quer esganar alguém, ou, né? É comum no trânsito, né? A gente fala muito, uma buzinada que a gente leva, a gente já vai lá embaixo, tem que buzinar. Ou senão a gente dá uma buzinada só porque, né, fez alguma coisa que a gente achou que era errado. Então, quer dizer, comumente na nossa vida, isso é só um exemplo, né, no trânsito, mas enfim, no nosso trabalho, em casa, como a gente está falando do Evangelho no Lar, né, é comum a gente ter, né, períodos assim de estresse, de raiva, vamos dizer assim, que abaixa o nosso padrão vibratório. A gente não consegue se manter ainda ali em cima. Então, isso atrai, né, os espíritos menos infelizes, os espíritos inferiores que estão por aí, né? Então, o nosso lar, com a prática do Evangelho no Lar, vai funcionar também como um posto de socorro. Um posto de socorro. Onde a espiritualidade, esses espíritos sérios que estão nos assistindo, né, vão obter as energias que vão ser emanadas no Evangelho no Lar para assistir esses espíritos desencarnados que porventura estejam, né, no lar ou com algum membro da família, né, vão assistir, orientar e encaminhá-los. Né? Eles às vezes até podem, né, participar do Evangelho no Lar e também serem, né, moralizados através das leituras, dos ensinamentos. Né? Então, o Evangelho no Lar, o nosso lar, vai funcionar como um posto de socorro, quando o trabalho é feito, né, como eu falei desde o começo, disciplinadamente. Né? Vou abrir um parênteses assim. Tem algumas pessoas que pensam que nós não devemos orar dentro de casa, principalmente pelos mortos, né? Eu digo pelos mortos, pelo ente querido, né? Dentro da casa. Isso às vezes é ensinamento já da religião que a gente vem, né? Pensando que vai atraí-los, né? Mas é exatamente o contrário. Quando a gente chega dentro da doutrina espírita, a gente é orientado a fazer exatamente o contrário, a orar por eles dentro da nossa casa. Né? Por quê? Porque eles já estão no lar. Eles não estão lá no cemitério, ou lá na rua, ou sei lá onde, ou no céu, ou no inferno. Né? Eles estão no lar. E o hábito da oração vai iluminar o ambiente, como eu já falei, e possibilitar o auxílio a esses espíritos. E por que eu digo que, né, o familiar já está em casa, já está no lar? Porque, imaginemos nós, quando nós saímos de casa, o nosso primeiro pensamento é o retorno para a nossa casa, né? Que horas que a gente volta, né? Eu vim aqui hoje, o meu pensamento é de voltar para minha casa. Eu não penso em ficar por aqui ou me desvirtuar do caminho. O meu pensamento é de retornar para o meu lar, retornar para a minha família e para os meus afazeres. Né? E quando nós desencarnamos, como é que fica isso aí? A gente morre e nem se dá conta que morreu e vai retornar para casa. Então, por isso que a gente fala que os entes queridos, eles estão lá na nossa casa. Quando a gente cai no hospital doente, qual é o nosso primeiro pensamento? É de recobrar logo a saúde e voltar para casa. Não é? Quando a gente tem um familiar que já... eu quero logo ir para minha casa, quero logo ir para minha casa. Não quer nem saber de melhorar, às vezes já quer ir ruim mesmo e ir embora. Então, imaginemos o desencarne. Ele não vai voltar para casa? Vai voltar e às vezes vai continuar fazendo as mesmas coisas. Vai acordar, vai deitar na cama, vai levantar, vai tomar café, vai trabalhar, vai se arrumar, vai continuar. Então, o hábito do Evangelho no Lar, de orar por essa pessoa, enfim, ter o hábito da oração, vai iluminar esse ambiente e possibilitar que a espiritualidade encaminhe, direcione, né,
o espírito que já está desencarnado para o local que ele deve seguir, né? Para a espiritualidade, para continuar a sua caminhada. Porque entre, né, nos encarnados já não pertence mais, né? Deve seguir a vida espiritual. Então, é um dever nosso fazermos o Evangelho no lar. Um dever. Nós que somos cristãos e mais ainda nós que somos espíritas, porque espírita e cristão é a mesma coisa. Mas nós espíritas temos o conhecimento do mundo espiritual, né? Dos espíritos, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos. Então é um dever moral nosso, das mais importantes. Por isso que é um dos pontos que é passado para nós quando a gente adentra a casa espírita, é uma das primeiras situações que nos é colocada, a orientação é a prática do Evangelho no lar. Aí mas o Espiritismo, ele é uma filosofia, né? Ele é científica, com consequências ético-morais. E nós transmitimos isso pelo nosso exemplo, pelo nosso comportamento. E quando a família se reúne no lar, e principalmente quando tem as crianças e os pais falam aos filhos sobre o Espiritismo, porque nós somos espíritas, o quão a doutrina nos ajuda nas questões da vida, né? Como ela nos faz bem, e quando é sincero, as crianças assimilam isso. Elas aprendem conosco, pelo nosso exemplo, pela nossa verdade que nós passamos. E nós assim vamos explicando gentilmente, né, os benefícios, né, e o porquê nós somos espíritas, porquê nós somos cristãos. E não simplesmente impomos a nossa religião e vamos e batizamos e deu, agora aceitou Jesus, agora somos espíritas, somos isso, somos aquilo, porque nós estamos batizados. Não, né? É com essa prática, com esse ensino que nós vamos orientando e cativando as crianças, né? Ensinando pelo exemplo. E quando é verdade, né? Quando é sincero, a criança capta. Vocês sabem, né, que as crianças, ela é pegada pelo sentimento verdadeiro, pela sinceridade. E essa situação de conversar, de trocar ideias, ela se dá no Evangelho no lar. Porque aqui no centro é muito formal, não é? A gente vem, assiste a palestra, toma o passe e vai embora. A gente não tem muito tempo assim para um ambiente gostoso de conversar, de trocar ideias. A gente faz isso no grupo de estudos e tal, mas não está com a família, né? Não está com os nossos filhos. Né? Quem tem essa oportunidade de trazer toda a família e estar reunida é uma bênção, né? Uma bênção. Mas então isso tem que se estender ao nosso lar. Nós temos que levar o Espiritismo às nossas crianças, à nossa família dentro da nossa casa. E por mais das vezes que a gente não tenha capacidade, às vezes intelectual ou conhecimento, né, da doutrina e enfim dos evangelhos, né, para ensinar aos nossos pequenos ou aqueles que convivem conosco, mas é a vivência, como eu falei, de estar vivenciando esse clima, esse momento, né, transmitindo como sinceridade, eu falei, esses valores morais e os ensinamentos do Cristo que vai captar emocionalmente as crianças, como eu já havia falado. Nós ensinamos muito mais pelo exemplo. Então, o Evangelho no lar é o quê? É o veículo de sensibilização afetiva, para que no futuro essa nossa criança também vivencie o Espiritismo e o Evangelho do Cristo. E tenha religiosidade, não só uma religião. Que ele aprenda desde pequeno, né, a seguir esse caminho e cultivar a religiosidade dentro de si, a fé. Então, fazer o Evangelho no lar é ajudar na formação de um mundo melhor, né?
porque a evangelização estimula e acentua o sentimento de fraternidade, né, de amor entre as pessoas, e pode fazer germinar assim em cada lar as sementes de amor e de paz. Então ele se torna-se o quê? A força de sustentação da vida. Sustentação da vida. Eu vou até reler o trechinho que eu grifei do texto para finalizar e completar. Onde Jesus disse: o berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Não é mesmo? É do lar que vai sair as pessoas comuns da vida. É do lar que vai sair o médico, é do lar que vai sair o professor, é do lar que vai sair o político. É do lar que saímos. Jesus aqui, o primeiro capítulo, ele deixa bem claro, né? Como querer a paz no mundo se não temos a paz dentro da nossa casa, entre aqueles que nós dizemos que amamos. Amamos, então, nosso dever maior como cristão é, né, darmos esse passo de trazermos Jesus para dentro das nossas casas, de meditarmos sobre os seus ensinamentos, né, e implantando essa paz dentro de nós, trazendo Jesus para perto de nós e procurando senti-lo e vivenciá-lo. Então fica o convite para os amigos, né, a termos essa prática. Quem já faz, com certeza, já recebe as bênçãos, né? Já colhe esses frutos de amor e de paz. Eu agradeço a atenção dos amigos, a oportunidade, e rogo que Jesus possa permanecer conosco, hoje ainda e sempre. Muito obrigada e que assim seja. E quem tiver o interesse, né, de começar o Evangelho no lar, com certeza pode procurar os amigos da nossa casa, né, que eles podem ajudar, né, nesse trabalho. Nossa gratidão a Deise, né? Um tema tão oportuno, tão necessário para se fazer presente em nossas vidas. O Evangelho no lar é trazer Jesus para o nosso ambiente, para o santuário das almas, como o próprio Mestre nos fala, onde aí temos a oportunidade de falar de Jesus, é falar de amor, é falar de caridade, é falar de bem, de benevolência, de indulgência, de perdão. É para falar de tudo aquilo que nós precisamos, iluminando o nosso ambiente através desse encontro de almas neste santuário sublime, que é a nossa primeira missão enquanto cristãos. Que possamos dessa forma, ainda através da prece, da oração, como diz Chico Xavier, falando da oração de uma mãe, quando uma mãe ora, arromba as portas dos céus e permite o nosso acesso às dimensões superiores da vida, onde encontramos aí o alimento de que nós necessitamos, aquele alimento que não nos faltará, que vai saciar a nossa fome de justiça, de amor, tudo quanto este contato com o mundo espiritual, com os obreiros do Cristo, é estar com Cristo junto de nós. O Mestre amado nos disse, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Ele é o jardineiro divino, que cultiva as nossas almas no silêncio dos nossos pensamentos. Que através da prece possamos
pensar justamente no nosso lar, rogando a presença sublime dos bons espíritos, ajudando a todos estes que convivem neste ambiente, para que aí possamos nos transformar nas cartas vivas de Jesus, para que de nosso ser, de nossa alma, predomine o bem, a bondade, predomine o amor, predomine as virtudes, para que nesse ambiente tenhamos a luz, os recursos superiores da vida, nos sustentando para os desafios dela própria. Possamos pensar em todos os lares neste momento, estendendo através desse socorro à distância as bênçãos do alto. Onde haja desunião, que possamos promover através da prece a união, que não haja discórdia, que não haja violências, que a Tua presença, Jesus, seja essa doce presença nos corações de todos nós que transitamos neste planeta. Com gratidão, Senhor, a prece que Tu nos ensinastes como modelo para tantas outras, possamos tocar os corações de nossos companheiros, de nós próprios. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a vossa vontade, na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa, por caridade, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes, Senhor, cair nas tentações do mundo. Livra-nos, Pai, de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, com gratidão, pedimos a permissão para finalizar os trabalhos de exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.